Muito boa tarde, graça e paz. Eu sou o Lidnilson da Jussara, do Reviva Gospel, e a gente vai começar mais uma edição de Reviva em Live. E hoje a gente vai trazer uma banda muito especial. A gente vai trazer Val Arantes, que é líder da banda Escarlate, uma banda que fez muito sucesso nos anos 90, início dos anos 2000 também. Uma banda de rock muito boa. E a gente está muito feliz de estar recebendo esse pessoal que está morando em Campos, né? Para quem não sabe, Campos fica a 300 quilômetros do Rio de Janeiro. É distante, é interior, é quase fronteira com o Espírito Santo. E ele vai conversar com a gente aí. Quero lembrar vocês também que baixe o aplicativo da TV Cairóis. TV Cairóis está com uma live todo sábado e é legal você não perder. A gente já fez Sinal de Alerta, Banda Rema, Culto do Baú, Contato Vital. Agora vai ter também agora o Roger Passamani nesse sábado, e sábado que vem vai ser Marcelinho da banda Tempos. Fica ligado, hein? Porque tá muito legal. Chegamos! Que Fala, meu isso, amigo! velho! Que saudade de você, cara! Poxa, eu digo mesmo, né, cara? Digo mesmo. Quanto Poxa, tempo, né? a gente viveu um tempo bom aí, né, cara? A gente fez barulho aí em Campos, né? Poxa, com certeza. Saudade e, assim, uma honra estar falando contigo novamente aí e nessa live aí bacana, né? Poxa, você marcou nossas vidas aqui e marca ainda, né? Poxa, que bom saber disso, cara. A gente conseguiu fazer um trabalho aí, né? Fazer uma diferença aí. Eu fui muito mal para Campos, né? Quando eu fui para Campos, eu não estava bem. É. Tinha me separado e estava numa fase muito complicada da minha vida. Mas Deus foi tão bom que me deu uma cidade tão acolhedora e me deu amigos maravilhosos. Eu conheci você. Aliás, eu conheci primeiro a dona Mônica Com Santos. certeza, né? E, aliás, eu sou Foi. mega fã do trabalho dela. E estou sabendo que Mônica Santos tá nas plataformas digitais agora também, né? A discografia dela toda, né? 25 anos aí de carreira. Ela vem desde a época do Cara, vinil, né? muito bom, cara, muito bom, muito bom. Mas quando eu trabalhei com vocês e tudo aí, não tinha neném, né? Agora tem duas aí, YouTubers. Rapaz, tem duas. A Loren, né, já tá uma moçona, 10 anos, e tem a Laila, de 3 anos. As duas bênçãos que É. Deus nos deu, né? Eu tenho uma neta de 10 anos também, né? Sei como é que é. Rapaz, eu vi. Muito linda. Eu vi esses dias. Muito, muito show. É, Sua família é linda, né, cara? Família que Deus te deu graças a aí. Deus, né? Poxa, Nós Deus estamos me deu. sempre curtindo de longe aqui e torcendo. Amém. Eu também. Fico vendo aí suas novidades aí, pessoal da atual Record e tudo. Eu venho vendo as novidades, os cantores que você indica e tudo. Eu curto muito o seu trabalho e sou fã da sua determinação, cara, porque não é fácil. Eu que vivi em Campos, digo que não é fácil você conseguir o holofote aí em Campos. É muito complicado, né? E Aqui vocês têm conseguido romper isso. Amém. Amém. A gente vem batalhando, né, entre muitos anos, você acompanhou, né? Você fazia um movimento muito bacana aqui na cidade. Que assim, eu digo que foi uma época que marcou muito, porque a gente viveu uma época muito bacana, né? Digamos assim, acho que uns 10 anos atrás, por aí, 10, né? 11 anos. Onde o 2008. movimento por aí. Onde o movimento alternativo ele tinha espaço, né? Ainda um pouco de espaço, em meio à divisão com a adoração, que não era nem chamado worship na época, que é a mesma coisa. Mas naquela época já tinha o David Keelan, tinha, né, o Sim, Fernandinho se Desce do Trono. despontando. Mas a gente tinha aquele espaço da galera alternativa. Eu lembro muito bem que os baladas gospel lotavam e a galera ia pra lá. Eu lembro, esses dias a gente estava relembrando a MC Poliana, né? Ela tinha um Ford, acho que era um Ford Ka rosa. Aí ela É, abria a mala e a galera saía das igrejas com muito assim, com muito temor a Deus, né?
ia para lá se divertir, tinha palavra de Deus, tinha um espaço muito bacana, muito legal. A gente sente muita saudade. E assim, essa turma de hoje não conhece, a galera não viveu isso, a geração nova não conheceu esse lazer que ao mesmo tempo tinha evangelismo, tinha tudo, era muito bacana. Sim, Né? sim. Olha, isso é muito importante, Eval, você falar isso. Por quê? Porque nos anos 80, a gente viveu isso aqui no Rio de Foi. Janeiro, né? Tinha muito show, e não era na igreja, era em espaços, assim, era clubes, teatro, cinema, alugavam-se espaços e a gente fazia eventos ali. E não era necessariamente um evento evangelístico. Era um evento de entretenimento mesmo, para a gente já curtir o sinal de alerta, curtir o rebanhão e tal. É claro que isso acabava culminando no evangelismo, porque não tem jeito, onde tem povo de Deus e tem um cara ali que não é, ele vai ser alcançado por aquela palavra. E era muito legal que a gente podia levar os amigos, né? Que não eram crentes. Então, assim, isso era o mais bacana. Não era na igreja, então não era na igreja, então eu vou. Aí chegava lá, banda ao vivo, rodava e tal, legal. E o cara ia tendo uma visão diferente do que era povo de Deus, né? E o nosso lado também, Ival, era legal, por quê? Porque consolidava a nossa fé, entendeu? Com certeza. Cara, pelo amor de Deus, anos 80, Rock in Rio bombando, 1985, você saia na rua, era vários comentários, as FMs bombando, entendeu? E você chegava em casa, ligava a televisão, tinha um universo de programas de clipes. De programas de clipes, muita né? coisa. Toda emissora tinha seu programa de clipe lá, quando não tinha 2, 3. E, de repente, você fica assim, ó, perdido. Mas aí tinha Rebanhão, tinha Sinal de Alerta, tinha Band Voz, tinha Catedral, e tal. Tinha essa galera toda, né? Tinha um lance que você podia ir curtir também. Isso era muito legal. E a gente conseguiu fazer isso em Campos, né? Em Campos foi um movimento muito bacana. Fazer um movimento legal, cara. Poxa, que juntava tudo, era alternativo mesmo. Porque tinha o pessoal do rock, tinha o pessoal do trance, do DJ lá, tinha o pessoal da louvadeira que fazia som de música baiana. Era muito bacana, muito bacana. Cara, era tudo, era muito bom. E nesse contexto todo, eu conheci Eval. Que, cara, pelo amor de Deus. Cara, quando alguém falou comigo que você existia, eu falei assim, existe isso aqui em Campos? Não acredito, não. Quem falou de você foi o Dedéu, o nome dele? Dedéu. Sei. Dedéu falou comigo, porque eu fiz um balada e a banda dele foi convidada para estar lá com a gente tocando. E aí ele falou comigo assim, cara, você tem que conhecer o Eval, cara. O Eval tem que estar nesse negócio aqui. Aí eu falei assim, pô, mas Eval? Mas quem é Eval? Cara, da Banda Escarlate. Eu falei, Banda Escarlate? Eu não estou lembrado da Banda Escarlate. Aí, nesse mesmo dia, eu mostrei para ele o som da Mônica. Assim, olha só, cara, escuta esse som aqui que eu curto pra caramba. Aí quando ele ouviu, ele falou assim, cara, isso é a Mônica Santos, é a mulher do Eval, cara. É mesmo? Ele é. Não, então vamos lá. E aí ele me levou na tua casa, eu fui lá, bati lá na tua casa lá. Eu lembro. Para saber quem era você, eu fui atrás da Mônica. Eu lembro disso. Aí acabamos nos conhecendo, né? E aquele trabalho da Mônica chamou muita atenção, porque na época estava muito em alta o hard rock, né? O hardcore, né? Que era aquela linha meio punk, era meio Pit, né? E estava muito em alta. Era a época do admirável Chip Novo da Pit. E ela tinha... Assim, o CD foi muito nessa década, nessa época aí. Nessa vibe de malhação, era aquelas coisas que estavam rolando na época. E foi um choque, né, aquele CD com ela num vaso sanitário sentado. A capa deu aquele... Né? Mas foi bacana, até hoje esse CD ele repercute muito. Tem a galera do motociclismo que gosta. Ele é atual até hoje, né? É um disco atual. E por isso que a gente resolveu até lançar de novo aí nas plataformas para quem curte o som, apesar dela estar numa outra vibe. É rock and roll também, mas uma outra pegada, né? Mas que legal, cara, que legal.
Bem, Eval, vamos lá. Vamos começar a nossa conversa aqui. Sinta-se à vontade para perguntar as perguntas que eu vou te fazer. E Vamos a lá. pergunta que não quer calar. Vamos perguntar tudo hoje. Vamos Vamos lá, lá. em primeiro lugar. Você nasceu num lar evangélico ou você tem um testemunho de conversão? Eu nasci num lar evangélico, né, filho de pastor, né, neto de pastor, assembleiano, Assembleia de Deus Madureira, né, Eita, e Glória! fui criado nesse meio, né, um meio, né, maravilhoso, tive uma criação toda, e assim, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, graças a Deus, né, nunca, nunca. Eu pude foi conhecer outras músicas que não eram muito normais dentro da Assembleia de Deus. Eu me lembro que eu chegando com um disco, dois discos do Stryper, né, em God and Trust e To Hell the Devil em casa, dois vinis. Nossa! Assim, meu pai, cara, ficou doido. O que é isso aí? Os caras se vestiam, né, naquela época de, né, os caras eram Com pose, né, camisa, usava era tipo Guns N' maquiagem. Roses. E era uma banda cristã, né? Os caras levavam Deus assim, estampado, Jesus. Não, as E eu letras eram levei. extremamente evangelísticas. E eu tinha coleção do Petra, mas ali ele foi aceitando e sempre me apoiaram com banda, com ministério, com esse estilo alternativo todo. E eu fui crescendo na Assembleia e depois, né, eu conheci futuramente depois a Renascer, que tive uma passagem muito grande por lá, assim, fiquei muito tempo, fui ovelha do Bispo Zé Bruno, enfim, a gente, no pessoal do Resgate, Bispo Marcelo, Aonde isso? No né, Rio ou em São Paulo? no Rio. Aí a gente ficava naquela ponte, né, indo para São Paulo, porque tinha ceia de oficiais, e a gente tinha que estar, a gente era muito assim, assíduo ali dentro da Renascer Botafogo, e a minha vida foi essa, assim, nasci no lar evangélico, depois migrei lá para Renascer por conta do estilo alternativo, e a banda queria, né, buscar uma alternativa lá fora, e a gente então viajou para o Rio, enfim, é uma longa história, né? Mas você congregou lá em Botafogo? Você morava onde? Então, a banda, cara, aquela coisa de adolescente, né? A gente, acho que toda banda, quando inicia, ela tem aquele sonho de querer um lugar ao sol, enfim, às vezes nem entender a vontade de Deus. Então a gente meio que, na aventura, né? Todo mundo solteiro, pô, vamos embora, vamos alugar um apartamento, e o Regis, o tecladista da banda, ele tinha um apartamento na Tijuca. Aí a galera combinou de rachar o aluguel com ele lá, de dar uma ajuda de custo a ele, né? E a banda foi toda morar. Imagina, a galera toda num apartamento, na Tijuca. E ali a gente foi para Renascer. Pô, a gente sonhava com a Renascer, que a gente via clipe gospel, as madrugadas, era muita banda bacana. Na época o Uma igreja G3 muito maneira, né? puxa vida, até hoje eu tenho um maior carinho pela Bispa Sônia, pelo apóstolo, pelo tempo que a gente passou lá, né? Marcou muito as nossas vidas. E, enfim, a gente foi para lá para renascer, né? Na época eu lembro assim, chegamos em Botafogo, era o Bispo Zé Bruno que estava pastoreando em Botafogo. E aquela que a banda saindo daqui do interior, né? Chegamos lá, aquela fila para falar com o Bispo Zé no final do culto, né? Normal, ficava aquela galera ali, e a gente com um CDzinho na mão para mostrar para ele, né? Aquela coisa, e ele recebeu a gente super bem. Fomos levados até ele pelo pastor Neucimar, que na época, né, cobria a banda, o pastor da Ágape, que é um paizão pra gente. Ele, assim, comprava a briga da banda, né? Ele que, através dele, eu conheci o Manga, foi uma longa história. E o pastor Neucimar levou a gente até o Bispo Zé. Isso pro Bispo Zé Bruno foi algo assim, poxa, eles estão sendo tragos aqui por um pastor, né, que pastoreia eles. Esses caras não estão brincando, tipo assim, eles têm cobertura. Então a gente marcou uma reunião com o Bispo Zé, eu tô assim, resumindo um pouquinho. Marcamos uma reunião com o Bispo Zé, ele atendeu a gente no gabinete dele, e ele ouviu o nosso CD em casa e falou, cara, vocês estão preparados para ouvir o que eu vou falar? Eu falei, ó, estamos. Ele, cara, muito bacana, muito legal, só que é o seguinte, cara, isso aqui não vende. Isso aqui não vende, isso não funciona. Enfim, ele foi logo falando na lata como produtor, né? Tipo assim, o primeiro disco da gente, a gente saiu do interior. Em Campos, o disco era febre total, que foi o João 3,16, o primeiro álbum, preto, né? Nós lotamos o Trianon, de ficar gente do lado de fora, na época,
comprando ingresso ainda, né? E aquilo foi algo assim inédito na cidade, né? Então, pra gente, o Para quem disco não, era... para quem não sabe, o Trianon é um teatro em Campos dos Goytacazes, Isso, é. teatro de top, top, top mesmo. É municipal ele, não? É da prefeitura aqui, né? É Então, municipal. Quantos lugares tem lá? Você sabe dizer, rapaz, não? eu não sei exatamente, mas eu creio que deve ser uns 1.000 lugares, eu não sei exatamente, mas Olha, é grande, né? É bem para quem não é grande. de Campos e não conhece o Trianon, ele é tipo a menina dos olhos de qualquer banda, de qualquer artista É bem que queira se legal. apresentar. Lá é muito legal, gente. É Muito uma, é legal. uma pena, mas isso não vem ao caso, tá largado lá, né? Tava até sem luz, mas é um lugar assim que os artistas, quando vem aquilo, Lu Sonhava, né? Santos, né? A galera gosta de fazer show no Trianon, é um lugar legal. E a gente Ó, conseguiu lotar aquilo lá. tá com a gente na live aí o Dinho Ah, Oliveira. opa, Dinho, grande referência, cara. Meu Deus do céu, sou fã do Dinho também. Então, aí na época a Mas gente então, começou. A gente saiu daqui com aquela expectativa, poxa, um disco maneiro que tocava em todas as rádios da nossa cidade. Enfim, aqui a gente, né, levava, fazia esse trabalho bacana aqui, e chegamos lá, o Bispo Zé meio que deu uma coronhada na gente. E ele falou a verdade, falou, olha, isso aqui é um pavão enfeitado. Olhando comercialmente, muito solo de guitarra, muito... Então, foi uma escola. O tempo que a gente ficou com o Bispo Zé Bruno, depois ele foi mandado de volta para São Paulo, né, se eu não me engano, São Paulo, o Bispo Marcelo, baixista, né, do Resgate, ele pegou o lugar do Bispo Zé em Botafogo, a gente ficou também um bom tempo com o Bispo Marcelo, mas o Zé Bruno, ele nem gosta de ser chamado de bispo mais. O Zé Bruno, ele agora está com um trabalho maravilhoso, né, da Casa da Rocha. Enfim, ele foi uma escola para a gente a nível de amadurecimento. Ele falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, vocês estão com muita empolgação em relação à banda, cara. Banda, banda, banda. Banda se vai, a unção, ela fica, a unção permanece. Então batalhe pela unção de vocês. Cara, aquilo até hoje eu carrego e compartilho com algumas pessoas que estão iniciando a carreira, achando que é só aquilo ali, mas Deus tem algo além, né? Deus tem algo muito mais além. E a gente aqui é uma prova viva disso, da graça de Deus, né? Até hoje. Enfim, foi um tempo muito bacana. Então a gente foi parar ali, pergunta né? que não quer calar, pergunta que não quer Pode calar. falar. Você saiu de Campos, foi morar na Tijuca para frequentar a Renascer e tal. E a Mônica, onde é Isso. que ela estava nisso tudo? Então, nisso tudo, eu já tinha conhecido a Mônica aí. Então, eu vinha para Campos naquela... E outra coisa, eu tinha um estúdio na Pecuária que se chamava Star Music. E a Mônica trabalhava para mim. Aí, quer dizer, eu saía, ia para o Rio, ela segurava a onda lá no estúdio, pá, e meio que nessa coisa. Aí depois, quando a gente casou, que foi 2004, né? A gente... ela começou nessa doideira comigo, de ir pro Rio também, voltava, e a gente foi morar em Friburgo, né? Eu morei um tempo em Itaperuna e ficava fazendo ponte Rio, porque a galera continuou no Rio, a galera da banda, e eu precisei arrumar um trampo numa gravadora dos Estados Unidos. Na verdade, ela fazia ponte, ela tinha uma filial também aqui no Brasil, né? A Agape, que até lançou o Manga na época, né? Lançou Escarlate também, um disco do Escarlate. E eles me chamaram, me convidaram para ser produtor. Ela começou em Itaperuna, depois foi para Friburgo. Então eu comecei a trabalhar para a Agape. E nisso aí, a gente casou e a Mônica foi morar comigo em Itaperuna, né? Depois fomos para Friburgo. Depois disso aí, você conheceu a gente, que a gente voltou para o nosso lugar, que é Campos, né? Mas a história é longa, Você é eu tô campista resumindo. mesmo. Como? Você é campista. Eu sou campista, sou campista. E ela A também é? Mônica também, apesar de ter crescido em São Francisco, né? Aí depois veio para Campos, enfim, mas ela nasceu em Campos também. Ah, legal, cara. Tá, vamos lá. Deixa eu só tentar tirar minhas dúvidas Pode para ficar à poder vontade. entender melhor essa sua história aí. Quando é que a música bateu em você, assim, de você falar assim, pô, eu quero ser guitarrista, eu quero ser cantor, eu quero fazer música? Em que momento que startou isso no teu coração aí? Então, cara, é muito louco o negócio, porque eu
Na época que, vamos relembrar aqui, eu acho que eu tinha uns 14 anos de idade. Tinha uma banda, cara, em Campos, que eles foram digamos assim, foram os precursores, os caras que meteram a cara pro rock acontecer em Campos e pro movimento alternativo acontecer, que era a banda Garagem. Não sei se você já ouviu falar da Garagem. A banda Garagem era o pastor Manuqueiro era o batera da banda, né? Era assim, o pastor Manuqueiro batera, Alex Padarazzo, que é um guitarrista e tanto, até hoje o cara é falado, ele era o guitarrista, Júnior Maracatu, baixista, que tocou com o Manuqueiro, né? Era o baixista da banda, e tinha o Buck Jones, que é um mega cantor, o cara canta muito, composições lindas. Que ano isso? Que ano isso? Rapaz, isso foi mais ou menos 1994, 93, por aí. Eles já existiam, né? E a banda Garagem fazia evangelismo atrás da rodoviária ali, velha. Né? Você que foi de Campos, você deve lembrar, acho que é Roberto Silveira. Tinha uma praça com skates ali, os caras faziam evangelismo e um som, mega som. Não sei se você conhece a banda Living Colour. Eles tinham um som muito parecido com o Living Colour. É um rock jazzístico, um negócio muito louco. E, cara, uma vez os caras botaram a banda Garagem para abrir um show no Batistão. E eu fui no show, acho que era Novo Som, não me lembro bem. Eu fui no show, eu adolescentezinho, pá, fui no show. Quando eu cheguei lá, cara, eu me deparei com Alex Padarazzo tocando guitarra com dente. Cara, aquilo foi uma loucura, que no outro dia a pastorada falando que a garagem era do capeta e que os caras... O negócio foi louco. Você imagina em 94, 93, isso acontecendo, né, cara? Aqui Campos não estava preparado. Só que eles metiam a cara mesmo. Tinha o pastor Geraldo, que acompanhava eles também, que é da Jesus Vive. Eu nem sei se ainda é esse nome. Que ele um cara bacana também. Ele acompanhava a Garagem, era o mentor da Garagem, né? E aí, cara, eu vi aquilo tudo ali, me despertou uma vontade de tocar guitarra. Primeira coisa foi isso. Cara, eu fui atrás de aprender guitarra, aprendi... meus primeiros passos com Eliabe, pastor Eliabe, que tem um ministério Deus é Pai, né? Pastor Eliabe foi meu primeiro professor. E ele até fala, às vezes, nos depoimentos, quando a gente pergunta alguma coisa, falou, cara, eu não dava nada por você, né? E Deus, né, fez isso contigo. Nós somos grandes amigos até hoje. E aprendi os primeiros passos, falei, cara, vou montar uma banda, pai, e chamei a galera e comecei. E a gente, nesse propósito, depois a gente conheceu a galera da Garagem, eu fiquei muito amigo do Alex Padarazzo, e aquilo para mim foi muito bacana, e o Alex chegou a tocar depois com a gente um tempo, a história é longa, a gente, né, vem desde essa época aí. No momento em que você viu a banda Garagem, e você decidiu cantar, até você ter efetivamente uma banda, quanto tempo, mais ou menos? Rapaz, aí eu fui, levou uns 3 anos, mais ou menos. Em 95, mais ou menos 95, eu já estava com a Scarlatti, meio que começando, né, aquelas composições meio estranhas, né, mas a gente começou e fazendo som, né, fazendo som. Esses dias a gente achou uma fita aí da gente antiga. Como é que foi gravar o primeiro LP? Era LP já ou CD? Eu não cheguei a gravar LP, apesar de, na época, era LP. A Mônica gravou LP, né? Era muito caro, era pago, a gente tinha que pagar em dólar na época, né? Enfim, a gente foi lá e gravou uma fita demo com uma qualidade muito bacana e a gente vendeu o que tinha. Na época ninguém trabalhava, adolescente, né? E a gente só estudava. O nego vendeu bicicleta, o outro vendeu Alckmin, juntou o dinheiro, fomos lá, gravamos uma fitinha cassete, fizemos capa, fizemos tiragem, vendia fita igual água, cara. O pessoal gostava do som. E umas músicas muito loucas. Tinha uma música chamada Predador. A gente está tentando digitalizar essa fita, que um camarada que é muito amigo meu lá de Pádua, ele achou nos arquivos, que nem eu tinha mais. E a gente está... A Mônica esses dias achou aqui no bolo do baú nosso aqui, achou a fitinha. Eu vou digitalizar e disponibilizar, que são músicas muito legais para a época, né? E até aí pro Reviva, né? Para dar uma moral lá. Ó, entrou na nossa live aí a Maíra Rangel. Maíra, Davidson, poxa, minha cunhado aí. Maíra, uma moral a gente. Maíra, uma cantora maravilhosa que passou pelo Raul Gil. Com certeza, com certeza. Então, história linda aí. Maravilhoso. Ó quem entrou aí agora, Pastor Marcos, que também fez história aqui em Campos, cara. Ele entrou aí agora.
Rapaz, esqueci de falar uma coisa. O Pastor Marcos vem dessa época da garagem também. Tinha a banda Estações, né? Ah, Que era é? uma banda que fazia um rock arrumado aqui também, muito bacana. E com uma pegada séria também, evangelística. Quer dizer, tinha garagem e tinha Estações nessa época, antes do Escarlate, né? Tinha essa galera aí, né? Vale a pena falar. Eu acho legal essa coisa da gente tá lembrando aí, né? Claro, sempre é bom o registro, sempre é bom. Com Agora, certeza. Eval, você tinha, beleza, você lançou a fita, tá? Vendeu, cada um vendeu o que tinha, fez a fita, mas o CD mesmo, o João 316, que foi independente, foi gravadora, como é que foi gravar esse disco? O primeiro. João 3,16. Deixa eu até falar, tem um camarada aqui, ó, Carlos Gustavo, que foi o baixista nosso também, andou por muito tempo. Aí o pastor Marcos está falando também, o Fernandinho era o baixista das Estações. Olha só, cara. O Eu me... Fernandinho cantou, o Fernandinho faz chover? Fernandinho cantou. Fernandinho era baixista. Eu não sei se você sabe, mas o Fernandinho chegou quase a tocar batera no Scarlatti. Ele foi fazer teste. Mas na época É a gente achou. mesmo? Na época a gente não rolou, não rolou. Enfim, mas ele, Muito ele foi fraco. baixista do Estações. E o Gustavo, que tá aí, ó, o Carlos Gustavo, ele foi baixista do Scarlatti por um bom tempo. Pegou a melhor fase, aquela fase que eu te falei do João 3,16, onde a banda deu aquela estourada na cidade. E o Gustavo foi com a gente pro Rio, né? Morar num apartamento na Tijuca. Histórias, meu Deus. Né? Mas você me fez uma pergunta aí do João 3,16, eu meio que fugi aqui. Como Vamos lá. foi, como foi gravar esse disco, efetivamente? Eu quero o primeiro CD da banda. A fita Então, era uma coisa a fita não experimental, conta. mas vamos Vamos contar a lá. fita. O primeiro CD era o João 3,16. Eu já estava com estúdio, né? Então facilitou um pouquinho. Não era lá esses estúdios, era Star Music, né? O estúdio que era nos fundos da casa do meu pai. Ele me deu uma casa lá só para montar o estúdio. E eu tinha o estúdio. Então a gente gravou, mas sem muito recurso. O Gustavo lembra muito bem disso. Né? A gente, na época, não tinha condições de gravar a batera Vera. Então, mas a gente tinha a questão do o Regis, que era um nerd da banda, o tecladista, o cara fera, fera, fera. O cara tem 10 anos de piano clássico, depois o cara estudou música popular. Pensa num tecladista que a gente, assim, hoje a gente não consegue ver em nenhuma banda. É a lá do Infitter. O cara é muito bom mesmo. Muito, muito. E o Regis, ele descolava algumas coisas, né, nesse CD João 3,16, que a tecnologia, tipo assim, ele já era. Para você ter ideia, o cara colecionava computador desde a época que o computador surgiu. Ele era muito louco. Então, sem a gente ter muito recurso, a gente começou a samplear as baterias. E na época o sampler era algo que estava muito. Ninguém nem sabia o que era sampler. E a gente conseguia Isso. samplear bateras do Iron Maiden, pegar caixas gravadas lá fora, Metallica. A gente montou o disco, foi todo sampler. Né? Era o Adriano que tocava, mas o Adriano, na verdade, não tocou nada no disco. A gente sampleou as bateras, depois ele executou. Até viradas dos caras lá fora, muita gente não sabe disso, eu estou revelando aqui agora. Até virada dos caras lá fora a gente sampleava às vezes, né? E colocava, a gente montava a bateria toda sampleada e gravamos as outras coisas. Gravamos baixo, gravamos guitarra, que era o Fabrício Rufino, que aquela época tinha aquelas coisas, né? Ah, quem é o melhor guitarrista de Campos? Quem é o melhor... O Fabrício Rufino era um dos considerados, né? Tinha o Alex Padarazzo, tinha o Rufino, tinha o Douglas, que é um cara que toca muito, até hoje está aí, né? E tinha uma galera de nome aqui, e o Fabrício Rufino era um deles, né? E o cara gravou, tocou com a gente durante muito tempo, né? Foi a primeira formação oficial da banda, era o Gustavo, né? O Rufino, o Regis, o Adriano e eu. Foi desse CD preto. E foi muito bacana gravar esse disco com muita luta. Na hora de Você. prensar o disco, Ah, na hora de prensar o disco, a gente não tinha dinheiro. Aí a mãe do Rufino, né, ela foi lá e bancou a prensagem, a gente depois vendeu, pagou o empréstimo a ela. Cara, muitas histórias, né? Muitas histórias. você Mas fala falou aí. que esse CD viralizou aí em Campos, aí, bombou e tudo. Não Mas a só pergunta, Campos. sim, mas a pergunta que eu quero te fazer é: vocês tinham espaço para se apresentar aí, porque era uma banda de rock. Cara, na época tinha. Não sei se você. Claro que você conheceu o apóstolo Eliseu, né? Pastor Eliseu.
ele tinha a comunidade evangélica que fazia o balada gospel em Campos. Antes de você chegar, já teve uns baladas aqui que eram outro formato. Rapaz, era incrível que assim, os pastores começaram a proibir os jovens de ir. Aí que eles iam, né? Mas a gente orientava, não vem, enfim, porque você está em desobediência. Mas os baladas socavam de gente também. Antes desse balada que você fazia, tinha esse que era na igreja, comunidade evangélica. Enfim, e tinha muitos outros espaços. A gente começou a galera começou a ver que a banda era séria, que não era só tocar rock and roll. A gente tinha aquela questão de sempre levar uma palavra de Deus, né? A gente começou ganhando um espaço até no meio tradicional. A gente começou tocando em eventos grandes na Praça São Salvador. Tinha os eventos do Costa Azul na época, né, que fazia aqui em Campos. A gente abriu show para Oficina, Catedral, que ainda eram muito fortes nessa época. Os shows dos caras lotavam. Então, nessa época a gente tinha espaço para um movimento alternativo. E era um movimento sério, né? Oficina, poxa, não abria mão também de sempre levar uma palavra. Isso era o diferencial. Os caras, a gente fazia um som rock and roll, mas a gente parava tudo e falava, o momento mais importante do show é esse. Né? A gente está aqui só para falar que existe um Deus, um Salvador. Enfim, esse era o grande lance do negócio. O rock era só, né, um acoplado, era só. Então a gente começou a conquistar assim, espaços, até em igrejas. Tocamos em várias igrejas tradicionais como banda de rock e a galera aceitava bem. Era uma época legal, sim. A gente teve espaço, sim, com certeza. Daí, desse momento aí, onde o CD faz sucesso, não só em Campos, mas no Rio, fora do Rio, quando é que surgiu o convite para vocês abrirem o show do Petra? Como é que foi isso? Rapaz, nem fala, cara, porque pra mim quase que, tipo assim, quase que eu infartei na época. Era uma banda que eu admirava, eu tinha coleção de discos e eu preciso falar isso aqui. Foi um momento muito marcante na minha vida, né? Eu via só Petra, colecionava e tinha um sonho de um dia ver um show dos caras. Aí, de repente, o pastor Neucimar, que eu falei no início, ele era empresário da banda, era pastor da banda, mentor, né? Ele chegou pra gente e falou, gente, consegui para vocês abrirem o show do Petra. E quem convidou a gente foi o pastor Livingston, lá de Cabo Frio, né? Livingston Farias. Isso, o pastor Livingston, a gente teve uma conexão muito forte na época que eu produzi o disco do Manga, o Fóssil, porque eu gravei algumas canções, eu tive a honra de produzir algumas canções dele num formato new metal, que é o Alpha e Ômega, né? Que é um clássico da época, né? E ele ouviu a versão, curtiu bastante. Aí o pastor Livingston chamou o Scarlatti para abrir o show do Petra, que para mim foi algo extraordinário, a experiência de estar com os caras, ver os caras tomar banho na praia, saber que os caras, tipo assim, os caras são muito... Eles iam além da expectativa do que eu imaginava, né? Não são estrelas. Enfim, tá do lado dos caras, comer com os caras ali. Então foi um dia maravilhoso. E outra, cara, teve uma experiência que marcou muito para mim. A gente, na hora de chegar, o batera da gente era canhoto, né? E tava o set todo do Petra montado, cara, que os caras passaram o som desde cedo. Aí chegou um hold, cara, que eu não vou nem falar o nome, mas um hold, né, do Brasil. O cara chegou e falou assim, ninguém vai botar a mão aqui, que a batera já tá montada pro Petra, e não sei o que, não vai mudar nada, blá, 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 blá. E o batera do Petra só ouvindo, mas tipo assim, não entendendo nada, porque o cara tava falando em português, né? Aí o pastor Livingston foi lá, chegou pro batera do Petra, conversou, né, em inglês com o cara só tô vendo ele, não, você quer, não, e falando, o cara deu um maior estouro lá no hold brasileiro e mandou a gente, falou que a gente podia virar a batera pro nosso baterista tocar, cara. Cara, eu fiquei assim, cara, nenhuma banda faz isso, até bandas nacionais, a gente teve experiências péssimas de bandas, às vezes cristãs, dos caras não deixar a gente nem tocar, nem montar o equipamento, porque eles iam tocar depois. O Petra deixou a gente mudar o formato, cara, da bateria deles. Cara, legal, foi algo assim, cara, e a gente abriu o show, foi uma pressão, a vibe, a atmosfera do local já tava, você imagina, cara. Uma banda que eles foram... Caiu a ficha de assim, eu antes eu colecionava os LPs do cara, hoje eu tô tocando aqui com eles no palco. Deu essa coisa. Rapaz, caiu a ficha, mas bem depois. Eu entrei no palco, não parecia que era eu. Tipo assim, eu tava flutuando e a gente entrou, cara. Mas assim, cara, os caras ali atrás assistindo a gente, eu fiquei, cara, que doideira, que responsabilidade.
E a gente fez o som, né? Que a Scarlatti na época estava num rock bem alternativo, que foi na época do disco Quem Tem Ouvidos Ouça. Né? Tem no YouTube isso, né? Tem o Petra, não tem a gente, tem o Petra, mas tem o Petra dessa época, e até foi, eu acho que foi o Marlon que colocou, um amigo meu que curte muito rock and roll, ele tem muito arquivo bom, mas infelizmente eu não consegui o show da gente dessa época, tem fotos, né, muitas fotos, inclusive com eles, mas o show eu não consegui. Era a época do disco amarelo nosso, que era o Quem Tem Ouvidos Ouça, era o som bem cru, na vibe muito Petra mesmo, assim, do que eles estavam levando. Então foi muito legal, foi legal pra caramba a conexão. Tá, vamos lá então, vamos continuar a nossa história. Aí você abre o show, ganha essa visibilidade de estar ali com Petra, mas me parece que a banda deu um tempo. Por que aconteceu com a banda Scarlatti? Que aí ela meio que some, dá um hiato aí, some do cenário. Então, vou te falar sobre o hiato. O hiato foi a questão do... alguns componentes da banda na época, né, eles quiseram tomar um outro rumo, né, que foi o Rufino, né, o batera também, o Jan, que tocava com a gente. Eles quiseram montar um esquema lá no Rio, separadamente, né? E eu estava nessa ponte de Friburgo, Rio. E eles queriam fazer um som diferente, enfim, eu deixei essa liberdade. Nesse ato eu desestruturei, mas não acabei com a banda. Eu fiquei parado e falei, cara, vamos esperar a vontade de Deus. A gente sempre descansou em Deus. Fiquei triste porque já tinha feito... A gente já estava muitos anos juntos. Mas entendi o que eles queriam, enfim, respeitei. O Fabrício Rufino, ele foi convidado para tocar no Renascer Praise, cara. Pô, fiquei feliz pra caramba com isso. Ele foi para lá, foi para São Paulo com a família depois. Enfim, ele tomou um outro rumo. E montaram um projeto lá que não vingou, ficou por ali mesmo, pelo Rio. Mas ele tomou esse rumo, sempre amigos, né? Nunca tivemos problemas. O Jean também, o Jean era pastor da Renascer na Rocinha, o batera. E, enfim, a galera tomou outro rumo. E eu fui... O que aconteceu aí? Nessa, a Mônica virou baixista, né? E ela já curtia rock and roll, já tocava violão, né? E eu falei, agora vou fazer você baixista. Ela, o quê? Tomou um susto, encarou o desafio. E eu falei, poxa, eu sempre quis fazer um som um pouco mais simplificado, uma pegada. Eu sempre gostei muito de Green Day, né? De bandas simples, sem muito solo, sem muita papagaiada. Sempre quis fazer isso. E foi a época que a gente começou a fazer um punk, uma coisa mais assim, e a Mônica entrou e começou a estudar, e a gente chamou depois o Felipe, né, pra batera, e ficou Power Trio. Eu cantava, nos baladas foi essa formação, lembra? O Felipe batera, o Barbudão, a Mônica de baixo e eu de guitarra só, mais nada, Power Trio, e a gente fazia aquele som ali. Então som... rolava um VG, não rolava um VG? Rolava um VG sim, mas assim, era mais umas questões de cama, de fundo, ou uns loops para compor, mas a sonoridade era mais da banda mesmo, né? Era algo bem forte, né? E essa época foi a época do disco Além do Natural. A gente levou, acho que mais ou menos uns 4 anos sem gravar nada, sem fazer nada, assim, e atendendo alguns convites. Mas aí dali pra cá a gente não parou mais, depois que montou esse nesse momento que você lança a Mônica como cantora? Não, a Mônica já vinha com a carreira dela desde 1995, antes de me conhecer. Né? Sim, mas aí ela tinha uma linha totalmente pentecostal e tudo. No rock mesmo foi quando contigo, né? Isso, a linha dela era meio que essa turma aí, mais assim, Aline Barros, era um louvor mais tradicional, né? Aí, quando ela casou comigo, em 2004, né, que a gente ainda estava morando em Friburgo, que a gente eu tive a ideia de fazer esse lance do rock, e ela migrou pro rock, mas antes do rock, ela experimentou também um pouco do hip hop, uma parada meio Fernandinha Abreu, que ela curtia bastante, e eu também, eu achava muito legal. Eu falei, poxa, vamos fazer alguma coisa assim. Tem uma canção dela assim, né, que é o... Tem. É a Festa Gospel. Festa Gospel. Festa Gospel. Foi um EP, né, que ela lançou na época. E aliás, destoa do disco, né? Porque o disco é todo pesado, todo rock. Ele foi um bônus. Foi um bônus track. Na verdade, ele não compõe aquele disco ali. Ele já tinha sido lançado antes.
Aí a gente resolveu colocar também ali, né? Mas ela lançou antes, foi o Sal e Luz, Festa Gospel, que era um formato bem hip hop, né? E aí foi a fase que eu conheci vocês, Foi. e já em 2006, 2007, aonde já tinha a Mônica e já tinha também você. E aí surgiu uma terceira figura, que é a Maíra. A Maíra É, surgiu com um CD produzido por isso. você, que aliás, Foi isso belíssimo, mesmo. maravilhoso. Esse E eu disco lembro da que você Maíra, o teve primeiro é um xodó. Ele é um disco que eu ah, gosto demais, gosto demais. cara, mas é muito bom. É É, muito ele bom, tem tem uma variedade composições. de sons, tem a participação do Mano Taylor, não é isso? Tem. Tem muitas composições do Fabrício, que é o meu cunhado também nesse disco aí. A maioria das músicas são dele, ele compôs uma linha muito pop para ela. Ficou muito legal esse CD. E a Maíra vinha, né, já desde de pequenininha cantando, cantou no Raul. E quando Tem chegou um a hora dela histórico aí que. gravar, né? Alô, Maíra, vamos convidar você para contar a tua história também. Aí, vai ser legal. Vai ser legal. Mas aí, beleza. De repente, eu saio de volta para Rio de Janeiro, né? Eu venho para me casar com a dona Jussara e começo a acompanhar vocês mais de longe. Mas você lançou uma proposta que eu queria que você falasse um pouco sobre ela agora, que é a Atual Record, não é isso? O que é a Atual Record? Como é que é feito isso? Como é que você desenvolveu essa ideia? Vamos falar um pouco desse trabalho. Então, a Atual Records, na verdade, ela veio desde a época que você estava em Campos, já existia, né? Que na verdade, ela é a produtora nossa, né? A gente faz tudo aqui. A Mônica, ela se especializou em edição de vídeo. Então, a gente hoje aqui, se você chegar, está muito mudado tudo aqui. A gente tem a repartição, tem as partes do estúdio, de áudio, tem parte para fazer live aqui, tem uma ilha de edição. Então, a Atual Records, ela de estúdio virou praticamente uma produtora, que a gente já fazia alguns serviços, mas hoje a gente atende muita parte também de comerciais, de televisão. A gente, além de gravar muitos cantores aqui, fazer parte de assessoria para obras, registros de música. Vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, procura a gente para registrar música, gerar ISRC e produção em si, né? A gente tem lançado muita coisa bacana. Nós não somos um selo, né? Nós somos uma produtora. Mas acaba as pessoas às vezes confundindo, achando que é gravadora, mas não, o pessoal grava aqui, vem, a gente produz e eles vão atrás de um selo, né? Uma distribuidora. Né? A gente trabalha assim, dessa forma. E a Atual Records hoje se consolidou, graças a Deus, aqui na cidade, né? Na região toda, que a gente atende toda a região em volta também. E graças a Deus fizemos uma marca, né? Deus abençoou, que hoje a gente é procurado para fazer grandes jingles de lojas grandes mesmo, Brilho do Sol, se a gente for falar o casting de jingles, são mais de 700 jingles vendidos aqui, né? E conhecidos também. Então a gente, graças a Deus, adquiriu essa fórmula, né? De fazer o jingle virar febre, de fazer o jingle, a pessoa cantar o jingle produzido, e muitos cantores também que têm gravado, produzido com a gente, produzido clipe, que estão se despontando no mercado. Isso para mim, para a Mônica, é algo, né, extraordinário. Você vê um produto que foi gravado aqui, algo que foi feito aqui, dando certo lá fora, né, tocando na rádio, sendo acessado no Spotify, tendo seguidores. Então isso é a maior vitória que eu acho que um produtor pode ter, né? É verdade. Você tem uma web rádio também, não é isso? Nós temos uma rádio há 10 anos, que é a Rádio Atual Mix. Atua já há 10 anos. É uma rádio podcast, né? É uma rádio que ela trabalha só com podcast, não tem ainda... Já teve programações ao vivo, mas ela é gravada, né? Então, a Mônica tá para voltar aí com as programações ao vivo. A galera pede, sente falta dela na rádio, né? Que a Mônica sempre foi rádio. Transamérica, Litoral, ela trabalhou nessas rádios, né? E outras rádios em campos de renome, né? E ela gosta também, sente falta, o pessoal está sentindo falta dela no rádio, né? Então ela está querendo voltar com a programação ao vivo. Está quase tudo preparado aqui, né? Para entrar ao vivo. Hoje a rádio, quem quiser ouvir a rádio, tem como ouvir? Tem, vai lá no Google, procura Rádio Atual Mix, vai aparecer logo na cabeça do Google, pode ouvir lá, que tem vários programas bacanas. Eu faço o Almoço Empreendedor, que é de
meio-dia às 14, né? Um programa que fala muito para o empreendedor, né? De como ele usar o jingle, como usar as propagandas dele, né? Para dar certo, enfim, é um programa bem legal, muito, muito bacana, conteúdo relevante. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí, de repente, você está com essas coisas todas aí e tudo, e você agora está produzindo clipe também. Você tem feito alguns clipes aí muito legais. É a Mônica que produz. O clipe eu nem boto a mão. É a parte toda dela, de edição, de direção. Né? A minha parte é mais áudio, mas tudo produzido aqui. Né? Tudo produzido na atual. Você hoje está em qual igreja, Val? Continuo na CMA e pretendo continuar sempre lá. Tá com o Apóstolo Luciano, sempre, desde que a gente veio da Renascer, quero mandar um abraço para ele também, ó. Queremos você aqui, Apóstolo Luciano. Um abração para o nosso apóstolo aí, pessoa maravilhosa também que abençoou o trabalho da banda, né? Enfim, a gente ama muito a nossa igreja. Eu vi umas apresentações tuas lá na igreja, lá na CMA. Viu? Fizemos agora uma aí, no meio da pandemia, né? Mas assim, só online, na rede. A rede está muito bacana. Trabalho jovem lá, que o Jonathan está à frente, a Andresa, são os líderes de jovem lá. Estão fazendo um trabalho magnífico, que se você for olhar, parece até programa de televisão. Né? Muito legal. A gente tocou lá, tá lá no YouTube. Depois você manda o link para a gente poder estar divulgando, claro, que eu acho muito maneiro isso. Muito maneiro. Bem, o que a gente pode esperar de você, Val? Aí para o projeto agora final do ano, tem depois que passar esse isolamento. Tem coisa boa vindo aí da Escarlate, tem coisa boa vindo da Mônica, tem coisa boa vindo da Maíra. Tem sim, tem pra gente aí? A gente aproveitou esse momento de pandemia para soltar alguns conteúdos que estavam guardados e projetos, né? E a Escarlate estava vindo fazendo um trabalho muito bacana no nicho motociclismo, que hoje eu acho que é o que resta muito pra gente, né? O pessoal curte muito o som da gente e a gente está fazendo uns trabalhos muito voltados nesse ramo, muitos shows que não são cristãos, a gente vai lá e toca como banda cristã, os caras chamam mesmo, falam, dá a palavra, enfim, a gente entra ali e é tudo que a gente quer, porque a gente quer falar de Jesus nesses lugares, né? E a gente lançou, né, um single, que é o que eu preciso, foi algo mais novo, e lançamos 2 propostas de live acústica, que foi uma regravação do Aonde Está Deus, né? Que o Mauro fez uma versão, a música do Eli Soares, e a gente fez também uma versão nossa, que é uma música linda, principalmente nesse tempo. E lançamos o acústico também da O Que Eu Preciso, que foi o single que a gente lançou nessa formação atual. Mas a gente pretende agora já dar início a um novo álbum, que já tem muitas músicas maravilhosas, né? Que hoje a banda é o Wesley Martins, o Júnior Costa, já estão comigo há anos também, e a Mônica e eu. Os caras que, sem comentários, mandar um alô, eles não estão agora porque estão trabalhando, né? Não estão vendo a live, mas vão ver. Mas a banda a gente pretende fazer isso. Mas a gente está soltando alguns projetos aqui relacionados à Mônica, né? Ela lançou agora, por último, a Backstage Live, que é uma proposta muito inovada a nível Brasil, né? E tem uma novidade que eu não posso revelar aqui agora, tá? Sobre esse projeto. Tá rolando aí, já rolou uma contratação, né? Eu não vou falar o que é, ela vai divulgar em breve para vocês, mas algo espetacular que Deus colocou a mão. Sigam o canal da Banda Escarlate aí. Da Mônica lá também. Da Mônica Santos com 2 T e U Santos. Isso. E aí vocês vão saber de tudo aí. Com certeza. Ô, Eval, aí, gente... eu queria... Só falar da Backstage. Aí ela lançou a proposta, lançou a Backstage, rolou uma proposta bacana aí pra ela, e a gente vai revelar. E tem também, né, aproveitar aqui, que a galera tá aí, a gente lançou também as minhas 2 pequenas lá, a Lora e a Laila, O Mundo das Irmãs, que inclusive vai ter single agora, e elas gravaram a música Arco-Íris, que vai sair, cara, tá muito bacana. Pai é coruja, né, cara? Legal, pai é puxa-saco. Mas elas têm um talento, assim, extraordinário. Então vai estar sendo lançado para criançada que curte, algo infantil, né? Vai estar sendo lançado, né? E a gente fez aqui também o trabalho delas, vai lançar esse single, e elas estão com um canal também no YouTube. Só colocar lá Mundo das Irmãs,
Loren e Laila. Mas pode falar. Muito bom, muito bom. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o clipe Deus Não Está Morto que você Ah, fez, tá. que chegou a ter menção internacional. Como é que surgiu a Foi. ideia de fazer essa versão? Como é que surgiu a ideia de fazer o clipe? Primeiro fazer a versão, depois fazer um clipe também e tudo. E eu acho que, para mim, na minha opinião, tá? Esse clipe marca a volta da Banda Escarlate, é isso Foi, mesmo? mas foi. Marcou assim, digamos, com toda a pompa, né? A banda já tinha voltado, mas o clipe consagrou, porque quando lançou foram mais de 100 mil visualizações, então quer dizer, ele deu uma repercussão bacana. Fazer o Deus Não Está Morto é algo muito íntimo, porque eu sempre curti muito Newsboys. A vida toda a gente abriu o show deles no SOS da Vida. Enfim, a gente curte bastante. Quando o Newsboys veio com essa formação nova, né? A gente ouviu essa música, eu já conhecia a música. Aí, na época, um amigo, o pastor André, que estava liderando o louvor na CMA comigo, falou, cara, eu fiz uma versão da Deus Não Está Morto. Eu falei, poxa, mostra. Ele mostrou pra gente. A primeira ideia era colocar no Ministério de Louvor da CMA, mas o apóstolo não gostou. Tô falando. Ele não curtiu muito. Ele falou, não tem muito a ver com a igreja. Ah, tá bom, beleza. Fui lá, apanhei pra banda. Eu falei, pastor André, posso pegar tua versão, a letra, e gravar com a banda? Ele, cara, fica à vontade. Peguei e gravei. A música aconteceu e a música carrega a gente até hoje. Cara, ela é muito... Porque a gente fez uma versão mais rock and roll da música, né? Ela é muito pop. E a gente puxou um pouquinho mais para as guitarras. E foi muito bacana fazer essa música. O Paulo André, né, tem que falar dele também, que foi o diretor desse clipe. Fez um trabalho magnífico, com pouco recurso na época. Né, a pastora Fátima era líder dos jovens na CMA. Ela chamou os jovens todos, convocou a galera, vamos para lá, vamos para o acampamento da CMA. Era congresso jovem CMA, me lembro muito bem. E eles separaram o final do congresso para a galera ficar ali fazendo cena para gravar o clipe. E assim, foi uma motivação muito grande da parte deles, a gente é grato até hoje. A gente nunca esquece isso, né? Então rolou o clipe ali, foi muito bacana, uma experiência maravilhosa. E é um registro que até hoje dá frutos. O Newsboys, né? Fez a menção a gente lá no Instagram deles. Sim, foi Isso legal, cara. gerou uma Olha, eu repercussão muito botei esse legal. vídeo na nossa página, cara, e bombou também lá. Que Teve legal, que muitas legal. visualizações, muitas Eu visualizações. acompanho, a gente está sempre vendo aí as postagens do Reviva. Aliás, deixa eu falar que você está fazendo, cara, um trabalho maravilhoso, maravilhoso, que eu acho que vai deixar um legado, né? Um legado para muitas gerações que vão vir, as pessoas poderem conhecer essas preciosidades que vieram, né, de décadas. Você fala ali de gente, Luiz de Carvalho, cara, essa turma da agora, quem vai saber quem é? Rebanhão, tem gente que nem sabe o que é. E eu Tem muita acompanhei gente que não algumas conhece. coisas. Com certeza, e assim, é um baú, é algo muito impressionante. Um dia eu vi o pastor Livingston lá falando, né, você tinha que ter um livro, sei lá, não lembro o que ele falou, mas realmente você tá dando um presente pra gente. O Reviva é um presente para todo mundo que curtiu, enfim. Eu acho que você continua escrevendo o gospel no momento que as pessoas apagaram, porque esse nome gospel ele começou, tem gente que gerou um preconceito, não vamos falar mais gospel, não sei o quê. Mas o gospel teve o seu lugar, a gente que viveu, a gente sabe, né? Que o gospel ele não é simplesmente um clichê, um nomezinho que é para dar, que as pessoas querem fama com a música evangélica. Não é isso. Quem conhece a história do gospel, quem conheceu o apóstolo Estevão, que veio para o Brasil, o gospel, foi através da Bispa Sônia, o apóstolo Estevão. Sabe o preço que eles pagaram, né, na época para embutir essa questão? Era tocando em boates, casas noturnas, Cats Barnett, invadindo esses espaços, ganhando vida para Jesus. Enfim, eu acho que isso deve sim ser lembrado Eu enquanto a acho que gente tiver, né? é Pode verdade. falar. Você está falando aí. Primeiro, muito obrigado aí pelo apoio, Nada, não. pela menção, o reconhecimento. Realmente a gente tem a nossa visão é fazer com que o Reviva seja uma vitrine e seja uma enciclopédia de registros, para quando alguém quiser Claro. ir lá procurar encontrar, né? Isso é legal. O jornalista Alexandre Passos está com a gente aqui, ele é amigo meu de bancada na rádio. Pô, Ele que disse aqui legal. o seguinte, olha, a melhor versão de Deus Não Está Morto é de vocês. Opa, obrigado Tá aí. vendo aqui? Muito show de Obrigado. bola.
E quando você falou que o Livingston falou comigo que eu devia escrever, ele falou assim, eu já tinha falado isso. Realmente a gente está nesse projeto de escrever um livro. Mas deixa eu só te falar uma coisa, que o Zé Bruno, ele definiu muito bem. O problema de falar o gospel, o termo gospel, hoje ele está banalizado, porque a gente conhece o gospel como movimento, e eles conhecem o gospel como segmento. É. Então isso muda muito. Muda, você falou tudo. O gospel que eles criticam não é o nosso gospel. Apesar da Claro. palavra ser a mesma e de significar basicamente a mesma coisa, mas é outra motivação, é outra ênfase, é tudo diferente. Eval, infelizmente, o nosso tempo está terminando, já falou 1 hora, a live já vai ser Meu cortada Deus, daqui a isso pouquinho. tudo. Cara, vai ser É. cortada já daqui a pouquinho. Um prazer estar contigo, cara. Você sabe que eu sou teu fã. Jussara é sua fã também. Ô, beijão Jussara aí pra Jussara, a família tá na toda, lista, tá? tá na audiência com a gente aí. Que Ela legal, legal. mandou um Aê, abraço Jussara. mandou um abraço para a Mônica e tudo aí. E Obrigado, realmente, cara. Eu que agradeço. Eu que agradeço a moral aí, né? Você é especial, você é muito especial pra gente aqui, né? Sua família toda. E foi muito bacana matar a saudade, mesmo que seja dessa forma aí, né? sim, né? Mas vai ser Acabando a assim, porque vocês vêm tocar na nossa live da TV Cairós, não vem? Vamos! Com Vamos certeza, com tentar certeza. A gente... de ter vocês na live da Carol. A gente quer muito vocês lá na live da Carol, por todo o histórico de vocês e pela musicalidade, pelo som bom de vocês. A gente quer muito vocês lá e a gente acredita muito no trabalho de vocês. Cara, tudo que você fizer aí, você pode ter certeza que a gente vai estar apoiando. Eu conheço você, Obrigado. seu caráter, conheço que você é um homem de Deus, reconheço a unção de Deus na tua vida. Amém. Você não tenha nenhuma preocupação em produzir algo, porque a gente vai estar ajudando na divulgação. A gente, não só eu pessoalmente, mas todas as redes sociais do Reviva vão estar divulgando o teu trabalho. Que bom, As suas obrigado. Obrigado mesmo. são bons demais, entendeu? E para mim é uma honra ter um conteúdo como o teu com a gente aí. Obrigado, muito obrigado. Agora, o nosso momento Xuxa. Para quem que você manda beijinho? Rapaz, eu não vou nem querer falar aqui para não errar, porque tem muita galera bacana que eu vi que entrou aqui na live, cara. Muita galera especial aí. Então, assim, um beijão aí para todo mundo que entrou na live, que pôde prestigiar a gente aí, né? Bacana. Poxa, que legal, que bacana. Muito obrigado. Só tenho a agradecer a você também, o Reviva, né? A Jussara. Obrigado aí por esse convite, né? E acabando a pandemia, passa aqui para tomar um café quando vier em Campos, né, cara? Vou sim, opa! Meu Café chuvisco aí, que não. nunca mais eu comi chuvisco. Chuvisco. Pô, chuvisco é campista mesmo, né? Cabrão, que bolso! Deixa eu te falar. Vou Ai, mandar um recado ai. para nossa live aqui para o nosso amigo, o Paulo André, cara. Cara, eu curto muito o som dele. Paulo Curto André, muito. Paulo André. Então, foi Se ele que vier aí, produziu o clipe Deus Não Está Morto. Foi direção dele lá, né? é. Paulo André. Alô, Paulo André, queremos você aqui também, tá? Conversar contigo, ter mais do seu som aí, tá? Quero andar mais com vocês são gente boa. Um abraço Ah, a legal. você. Ó, com Deus. Valeu, tchau, Obrigadão. tchau. Tchau.